Boa noite! Agora estou ao vivo, diretamente do meu escritório, gabinete, plenário, sala das comissões, tudo mais. Oi, Paula Dalberto, Anne, diálogo masculino, Annie, provavelmente. Oi, The Poet. Cheguei agora há pouco da Câmara Municipal, aí como a gente se acostuma e cansa das coisas, né? Claro que no começo eu queria sair, queria trabalhar na minha sala, no meu gabinete, na Câmara Municipal. Oi, Marcelo Gomes. E oi, Sonoros. Então, difícil, né? Transferir o trabalho todo para casa e cancelar todas as atividades externas. Aí ontem à tarde, o Tuma, que é o presidente da Câmara, pediu para eu presidir a sessão de hoje. Como eu sou membro da mesa diretora, e ele, por alguma razão, não ia poder presidir, acho que está em reunião direto na prefeitura, e pediu para eu presidir. E para presidir, recomenda-se que o presidente esteja em plenário, porque ali se acessa todos os recursos, tem a Procuradoria Legislativa para tirar alguma dúvida durante a sessão. Aí assim, eu tava louca pra... No começo tava louca para não ficar direto em casa. Agora veio o recado assim, é para sair de casa. Jura? Vou ter que empacotar o notebook, vou ter que pegar 2 sacolinhas e 2 máscaras. É frescura, né? No fim das contas. Mas enquanto eu tô em casa direto, eu também marco os compromissos um coladinho no outro. Porque para eu sair de uma reunião e entrar na outra, é só fechar um link e abrir o outro. E muda tudo de figura quando você tem que se deslocar. Aí tava preocupada se ia terminar tarde a tribuna livre de hoje, a sessão plenária. Mas não, até porque os vereadores, os líderes das bancadas, eu não sou líder, minha bancada tem 2 vereadores, eu e o Cláudio Fonseca é o líder, e então os líderes das bancadas foram convidados, de todas as bancadas, de oposição inclusive, para se reunir hoje à tarde com o prefeito, acredito que numa reunião também virtual à distância, para discutir as benditas medidas, o planejamento para o relaxamento, o fim do distanciamento social. Oi, Keizo. Oi, Ale. Oi, Nil Samuel Real. Oi, Ti. Então, hoje eu fui para lá e a sessão não foi muito tarde porque os vereadores líderes estavam mesmo preocupados com essa reunião com o prefeito. Então, tem posições bem... Não tem muitas posições intermediárias lá, não. Eu sou do tipo posição intermediária. Mas você tem os vereadores, principalmente da oposição, PT e o PSOL, achando que tinha mais era que partir para o lockout do que para o afrouxamento das medidas de distanciamento. E muitos outros achando que demorou, não, tem que voltar, tem que abrir, as pessoas não vão morrer de Covid, vão morrer de fome e tal. E eu acho que o lockout, espero não precisar do lockout, muito radical, muito extremo, muito rígido, mas também não me agrada assim a ideia da abertura agora, não. Não é assim, a gente abre o restaurante, coloca as mesas a 1,5 m, 2 metros de distância uma da outra. Cara, os trabalhadores todos do restaurante vão ter que ir até lá, o serviço de limpeza do restaurante vai ter que estar lá, os fornecedores vão ter que circular muito mais, os clientes, né, eles não se materializam na mesa do restaurante a 1,5 m de distância, eles se deslocam até lá. Então, a gente precisa graduar bem essa retomada das atividades. Não pensem que eu não fico aflita com todo mundo parado. Passar no salão de cabeleireiro que tem aqui na esquininha da minha casa, que é numa casa mesmo. A pessoa mora, trabalha ali e vê tudo fechado e pensa, meu Deus, como será que ela está fazendo para pagar as prestações? Mas a gente tem que medir muito bem que condições permitem a reabertura, aquela combinação, né? A curva de contágio, casos confirmados, sendo que muitos casos a gente nem sabe, mas, né? Curva de contágio, casos confirmados, leitos disponíveis de enfermaria, semi-intensivo, intensivo, respiradores, coisa e tal, para ir avaliar assim se abre ou não e o que reabre no primeiro momento, no segundo momento. Então, para o estado de São Paulo, o Dória já anunciou aí um plano dele, mas a capital tem que ter o seu plano específico, até porque, além da gente ser enorme, né? Estamos falando de 12 milhões de... Deus, conexão ruim, voltou. Estamos falando de 12 milhões de pessoas aqui, né? Morando juntas, algumas bem juntas.
E além de tudo, tem a região metropolitana, a conurbação, que faz com que Guarulhos, Itapecerica, Poá, Itacoaxetuba, comecei pela leste, né? Guarulhos, Itaquá, Ferraz, Poá, Itapecerica, São Caetano, Embu-Guaçu, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caeiras, todas essas pessoas procurem os hospitais no município. Então não dá pra gente contar os leitos disponíveis pensando só na movimentação aqui da nossa cidade. Oi, F. Cavalheiro, oi, Silvana, Daniel Zuckerman, Marco Meneghella, Rafa Parreira, Everton, Graciael, etc. Bom, hoje eu vou fazer uma live mais curta do que eu costumo. Eu acabo ficando 1 hora. Nunca foi essa a intenção, mas fala, né? E eu gosto de ler as perguntas e responder os comentários, tudo. Porque às 7 horas eu vou entrar ao vivo com a Marina Persson. Marina, que foi minha colega. Um pouquinho minha colega de MTV e muito minha colega de faculdade de cinema. Pra mim, a Marina não é a Marina da MTV, é a Marina da ECA. Né? Eu fiz cinema na Escola de Comunicações e Artes da USP e ela também. Ela entrou, acho que uns 2 anos antes de mim. E ela teve a ideia muito legal de marcar os 30 anos da MTV no Brasil e tem falado com várias pessoas que passaram pela MTV na época dela, antes, depois. E hoje eu vou lá às 7 horas, então preciso ficar alerta aqui para não passar muito do horário. Bom, sobre notícias do Brasil e do mundo, aliás, ontem, meu discurso é tão linear, né? Eu tô falando, interrompo, subo, desço, volto. Mas ontem eu estava comentando assim a lista de 10 absurdos da histórica reunião ministerial de 22 de abril. Imagina isso caindo na prova daqui a uns 10 anos, né? A dificuldade que vai ser para assimilar o impacto disso tudo, o contexto disso tudo. E aí o Alfredo Cabral, que sempre aparece aqui nas nossas conversas, que é um ativista de população de rua, ele falou, eu tava comentando os absurdos e falando, se vocês lembrarem de algum que eu não tô lembrando, me avisa. E aí ele falou, o jeito como ele avacalhou os indígenas. E a única parte que eu tinha visto era ele, Bolsonaro, falando que é um absurdo você interromper uma obra porque encontrou lá um cocô petrificado de índio, né? Esse negócio de patrimônio histórico, ambiental e material, é tudo uma bobagem, né? E aí eu achei que era isso que o Alfredo Cabral estava se referindo. Até que mais tarde eu vi um trecho em que o ministro da Educação, ele fala que eu odeio esse negócio de povos indígenas. Odeio. Povo é um só, povo brasileiro. Meu Deus do céu, se fosse qualquer ministro, seria uma afirmação assim, preocupante, aterrorizante. Mas aí o ministro da Educação manifesta assim um sentimento violento, odeio esse negócio de dizer povos indígenas. Cara, eu nem sei que outras pessoas, mesmo as mais conservadoras, pensando nos estadunidenses, né, no que eles fizeram com os povos originários de lá também, puta de um massacre, se eles aí também... Eita, baixa qualidade da conexão tá me pegando hoje. Eu não sei se outras pessoas, assim mesmo de perfil conservador, que contestam alguns conceitos assim da antropologia, se diriam, eu odeio esse negócio de dizer povos indígenas. Que muito absurdo, alguém ser movido a ódio até com isso. Ele até poderia, né, em nome da democracia, do direito das pessoas pensarem diferente de mim, ele até poderia dizer, eu não concordo muito com dizer povos indígenas, porque é um povo só, mas não é nem isso, né, é ódio. Ó, o Vinícius falando aqui sobre a tal da reabertura, retomada das atividades, fim do distanciamento social. Em Buenos Aires, o comércio não essencial reabriu há 2 semanas e os casos aumentaram 5 vezes. Resultado, novas restrições e lojas fechadas novamente. É um puta risco que a gente corre, é óbvio que sim. Aliás, né, a gente tá falando, acreditando no novo normal, lamentando algumas coisas do novo normal, desejando outras, né?
lamentando a distância, o cuidado, o uso de máscara, né? Algumas atividades que eram super normais e aqui agora vão ser retomadas assim com muitas regras diferentes, tipo show, tipo, né, eventos de aglomeração. Mas o novo normal desejável, da solidariedade, de prestar mais atenção no impacto de cada um no coletivo, ficar atento às necessidades dos outros. Eu sou do tipo que acredita nisso, que algumas coisas já mudaram. Mas aí onde teve alguns lugares que teve a reabertura, a retomada das atividades, tipo Milão e Nova York, aí saiu a galera pra balada mesmo, sem máscara, fechado num lugar, a pouca distância, as pessoas umas das outras. Então, assim, esse novo normal vai ter muito ainda do velho normal. Infelizmente, tem uma imagem que os mestres budistas usam, que é o seguinte, que a nossa mente, né, os nossos hábitos são como uma cartolina que ficou enrolada há muito tempo no armário. A cartolina, ela é plana na origem, mas ela ficou tanto tempo enrolada que quando você solta ali o elástico, ela continua enrolada. E aí você alisa e só larga um pouquinho, ela enrola de novo do jeito que estava. Aí você vai e coloca uns pesos assim nas pontas, né? Aí no começo ela até arremessa o peso e se enrola de novo. Aí você enrola ao contrário, né? E que é isso que a meditação faz com a nossa mente e com os nossos hábitos. A gente volta muito fácil, né? Volta para o modo normal de pensar primeiro em si mesmo, em segundo nos próximos, em terceiro nos menos próximos. E nem pensar naqueles que a gente considera distantes. Então, assim, você faz a meditação e restaura o estado original. Pacífico, amoroso, compassivo, porque essa é a nossa essência. É assim que a gente compreende no budismo. Então, você vai e restaura. Aí, dali a pouco, você levanta da almofada e já se irrita de novo. Então, às vezes a gente está em retiro no templo budista lá no Rio Grande do Sul, todo mundo, né, meditando na compaixão, equanimidade, tudo. Aí vem a fila do almoço e as pessoas brigam. Tipo assim, você vai pegar 4 batatas doces e não vai sobrar pra gente aqui no fim da fila. E nem se dão conta, assim, que a gente tá de olho no outro. Quando a intenção no budismo é transformar a própria mente. Então, eu acho muito legal essa imagem da cartolina e vejo a sociedade como essa cartolina também, o novo normal. A gente vai... recuperar algumas coisas importantes para nossa sobrevivência, como espécie, como sociedade, e se bobear um pouquinho, já vou. Quando cai o sinal e volta assim rapidinho, às vezes volta sem som. Vocês estão me ouvindo? Oi, Bruno, oi, Sebastião. Alguém manifestou aqui, o Marcinho Leitão, solidariedade aos profissionais da saúde. Oi, advogado Nelson Cames. Meu partido... Bora com o Bolsonaro no campo federal. Se você escreveu bora com intenção, bora no sentido de fora, sim, com certeza. Meu partido pode até ocasionalmente concordar com algumas propostas do governo federal. Mas a gente é completamente oposição e 90% contra o modo como o Bolsonaro pensa, fala e age. Vai entrar o BI, não dá, por todas as razões do mundo, não dá. O advogado pede para falar da omissão do Bolsonaro ante a pandemia, é pior que a omissão. Omissão é quem não toma nenhuma medida. O Bolsonaro se opõe, discursa contra as medidas tomadas. Contra. Chama governador de bosta, de estrume, porque estão impondo o distanciamento social. E chama isso de ameaça à liberdade. Aliás, acho que foi o Weintraub também que falou que as pessoas estão sendo ameaçadas na sua liberdade, que isso é um absurdo, estamos a caminho de uma ditadura. E não lembro qual deles, talvez o Bolsonaro, talvez o Weintraub, que falou que as pessoas têm que pegar em armas. Tem que ter arma para se defender da ameaça de ditadura. Olha que barbaridade. É muito pior do que omissão. A Lilian pergunta se eu vim a jato para casa. Vim porque, felizmente, o trânsito está leve. Bom sinal. E eu saí do plenário e nem subi para o gabinete. Eu fui, presidir a sessão plenária hoje. E o vereador Tuma, que é o presidente, me pediu. E aí, se eu subo para o gabinete, eu ia estar fazendo live do gabinete. Porque eu ia querer olhar, abrir os processos que estão lá esperando para fazer um parecer. Então, saí, desci para o -2, que é a garagem da Câmara.
Chamei um táxi no aplicativo e vim direto para casa. Oi, Denise Boleta. Marcinho disse que infelizmente vai demorar a normalidade. Vai demorar. E quanto mais a gente precipitar a volta, pior. A pandemia, né? Ela é contida se a gente fizer essa pressão, né? Se a gente for muito aplicado no distanciamento, no uso de máscara, no hábito de lavar as mãos. Se a gente relaxar, o que a gente está fazendo é prorrogar o tempo necessário de cuidados. Oi, Romão. Oi, Guga Prieto. Dedão. Ai, meu Deus. Dedão significa que eu devo estar segurando em algum lugar. Melissa Aidar Foto. Melissa, eu vou fazer ao vivo com a Marina Persson daqui a pouco, né? E aí ela pediu para ver se eu tinha alguma foto que nós duas aparecêssemos, eu e ela. E aquele era um tempo em que éramos pobres, né? Foto só com negativo. E eu não... Assim, o que eu fiz? Eu revirei 7 caixas de foto. Faltaram 14, mais ou menos. E nas 7 caixas eu não achei nenhuma foto minha com a Marina. Mas eu achei várias fotos suas, Melissa, comigo. Em tudo quanto é contexto. Festa de Natal dos amigos. Viagem. Itacaré. Fomos para Itacaré em 1994, certo? E aí era férias de julho. Eu não sabia que Katsu ia fazer. Eu trabalhava sempre assim até os 5 minutos do dia seguinte, né, do começo das férias. E aí a Melissa perguntou: e aí, você vai fazer o que nas férias? A Maria Mazzucchelli também, super amiga da Melissa, falou: você vai fazer o que nas férias? Eu falei: ai, não sei. Aí ela falou assim: vamos com a gente tá indo pra rodoviária de Tietê, comprar uma passagem pro sul da Bahia, e você não quer ir junto? Aí eu, na louca, quero. Aí ela comprou passagem pra mim, pras minhas filhas, a Raquel e a Sara, que tinham 10 e 8 anos, e aí quando a gente chegou, se encontrou lá na rodoviária do Tietê, tipo, no dia seguinte, aí eu falei: onde é que a gente tá indo mesmo? Porque ela tinha falado Itacaré, mas eu nem guardei o nome. E aí lá fomos nós, 30 horas de viagem de ônibus até Itacaré. Itacaré era bem mais difícil o acesso do que agora. Agora tem estrada asfaltada até lá, tem uns puta resorts, mas Itacaré não era nada disso. Aí eu achei fotos minhas com a Melissa em Itacaré. Era tão peculiar, porque Itacaré não tinha praticamente luz elétrica, eram raros os locais servidos por eletricidade. A casa que a gente ficou, acho que não tinha. Eu lembro que o chuveiro era frio. E televisão era uma coisa que as pessoas não tinham na cidade. Uma cidade pobre, distante, né? Então a gente assistiu os Jogos da Copa numa televisão que instalaram em cima de um quiosque na pracinha central de Itacaré. Fizeram a gambiarra ali, conectaram numa antena parabólica. Então a gente assistiu a Copa de 94 sentado no chão numa pracinha Itacaré. Puta, inesquecível. André Stark, não tinham falado que uma das dificuldades do lockdown era o fator de ruas dividirem cidades, mas para reabrirem na quarentena não deveriam ser levados em consideração também? Na nossa região, no caso específico do meu bairro Jaguaré, o Shopping Continental é um caso que divide as duas cidades. Exatamente, André Stark. Tanto para fechar quanto para reabrir, a gente tem que levar em consideração a região metropolitana. Não dá para ignorar. Imagina, quando a gente fez feriado emendado em São Paulo, os prefeitos do litoral ficaram preocupadíssimos, porque mesmo não sendo um feriado para viajar, eles sabiam que pessoas iam querer ir para a cidade, emendar o feriadão. Então, cara, isso é um problema para ser discutido em vários níveis, assim. São muitas as questões metropolitanas: mobilidade, moradia, segurança, recursos hídricos. E não dá para isso ter só 2 níveis de decisão: municipal e estadual. No ABC a gente tem o consórcio dos municípios que, até onde eu sei, funciona bem. Mas a gente tinha que ter um outro modelo de governança, tanto de executivo quanto de legislativo, tipo um parlamento metropolitano, com representantes das várias câmaras municipais. Eu acharia lindo se fosse assim. Queridos, não sei que horas são. O Vinícius tá me pedindo para falar da Neide Vita. Obrigada, Vinícius, por lembrar. A Neide Vita era uma puta ativista da população de rua, figuraça, que tinha experiência de viver na rua, trajetória de rua, e que uma vez reorganizada, ela trabalhava muito com a Pop Rua, dando oficinas,
articulando mesmo encaminhamentos, apoios, pressionando, acompanhando, criticando, propondo políticas públicas. A Neide morreu faz 2 anos, morte violenta, um assassinato medonho, condições assim terríveis, e assim, doeu. A Rosiane, que trabalha com a gente no gabinete, era muito próxima da Neide Vita, então ela marca essa data assim, ela se prepara semanas antes, vamos homenagear a Neide Vita. Aliás, a Neide foi homenageada com o nome, acho que da Biblioteca do CISARTE, que é um equipamento gerido pelo movimento da população de rua no Viaduto Pedroso, onde antes funcionava um albergue. Obrigada, Vinícius, por me lembrar. Guia Animal TV, obrigada por passar por aqui. Alice, Tuca, tô te devendo a resposta da emenda. A resposta é não conseguimos a liberação do recurso ainda. O Tuca é um ativista aí da mobilidade também, e a gente tá vendo a liberação de um recurso para obras de acessibilidade na Lapa. Oi, José Rubens. Pô, eu tô falando oi para vocês, mas daqui a pouco eu vou sair para participar lá da live com a Marina Persson. A ideia da criação da região metropolitana tinha como objetivo esse tipo de governança, diz o Nelson da Silva Teixeira. Aliás, qual é o sentido de criar uma região metropolitana que vá além de você desenhar no mapa, né? Tem que ter mesmo um modelo de governança mais abrangente do que as fronteiras da cidade. A gente tem esses 2 desafios para governar. Ampliar para além das fronteiras da cidade, porque as questões não terminam ali na rua que separa Jabaquara de Diadema, e ao mesmo tempo criar instâncias de governança menores, né? Você tem a subprefeitura da Lapa, é um mundo, tem 300 mil pessoas. Aí não, mas você tem a divisão em distritos, 6 distritos. Cara, cada distrito também é uma enormidade. Então a gente precisaria ter outras instâncias de decisão que, sem desconsiderar as necessidades da região metropolitana como um todo, do estado, mas levassem mais em consideração as questões locais. Aliás, no Brasil é muito problemático, né? A gente tem uma federação que permite muito pouca liberdade aos estados. Então você tem algumas regras federais, muitas, né? Que se aplicam igualmente do norte ao sul, do leste ao oeste. E assim, a mesma regra que você tem que cumprir em São Paulo, você tem que cumprir no Acre. Às vezes é ruim pra gente, às vezes é ruim pra eles e às vezes é péssimo pros dois, porque você tenta encontrar ali uma regra única pro país inteiro e que não se aplica. Bom, a Lilian me avisa aqui que são 18h58, então eu me desconecto aqui dessa live. Muito obrigada por aparecerem, obrigada por escreverem, comentarem, perguntarem, responderem. E agora, se vocês toparem, a gente se encontra lá no Instagram da Marina Persson para falar ao vivo com ela sobre MTV. Valeu, gente. Obrigada.